Pessoal, aí vai Ezequiel 20, a traição do povo de Israel contra Deus. Aqui tu vai ver a traição, como feriu o coração de Deus. E depois de tudo que Deus fez por eles, Israel fere o coração de Deus. E aconteceu que, se eu fosse judeu, gente, ia ter vergonha, entendeu? Eu ia ter vergonha, porque uma pessoa que conheceu Deus com todo milagre, desde da caminhada do Moisés com a nuvem, entendeu? A palavra de Deus, presenciaram tudo disso e eles não passaram do pai para o filho, para a família, gente. E hoje em dia só vejo judeu fajuto por aí. Os únicos bons são os 144 mil que estão espalhados pelo mundo, o resto tá tudo que nem cristão, gente. Tudo cabeça de pagão, idolatria. Aí vocês vão ver. E aconteceu que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciões e líderes de Israel vieram a pedir-me consultar e sentaram ao meu redor. Então o Senhor respondeu, e me veio a palavra de Yahweh neste termo. Deus falando, ó querido filho, homem, fala, pois, aos anciãos e os líderes de Israel, e dizer assim, e eu, o seu Deus, ora, agora vindes consultar-me? Por tão certo como eu vivo, não deixarei ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Está vendo? Vem consultar Deus depois que eles destruíram praticamente tudo de Israel, gente. Entendeu? Andando na mentira deles, na decepção, os que eram responsáveis por manter o povo, consolidar a palavra de Deus, conseguir com mentiras desvirtuir tudo. Depois que eles estão na falência, que eles vêm para Deus. Aí Deus falou isso através do Ezequiel. Porventura tu, profeta, hoje julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora, confrontai-os com as práticas abomináveis dos seus pais e antepassados. Tá vendo? Isso depois de anos e anos, gerações. O pai e o filho vêm afastados de Deus. Ele declara assim, diz Deus, o soberano Deus, no dia em que escolhi Israel, tá vendo? Quando Deus escolheu Israel, jurei com a minha mão erguida aos descendentes, à família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Olha só, com as mãos levantadas eu lhe afirmei, eu sou Yahweh, o Senhor é teu Deus. Gente, isso é muito, muito, muito triste. O verdadeiro Deus com aquele povo, entendeu? Fazendo promessas, vendo aqueles milagres todos. E aquilo ali foi esquecido da mente do próprio judeu. A maioria dos judeus hoje não sabe que é judeu, Deus é. Eles não sabem que é o Deus de Israel. Não conhece, porque eles têm o Cabala, que é da Babilônia. Eles vão para os livros de bruxo. Entendeu? É muito triste. E a maioria dos judeus da Israel, eles são pagãos. Eles vieram de terra que eles não sabem, só diz que são judeus. Tanto que eles não são, que eles não sabem nem o que é o Deus de Israel, gente. Eles não têm a mínima senso de quem é esses judeus. Então eles são pagãos. A maior festa de gay no mundo é em Israel. Então eles são pagãos, gente. E eles vão para lá e dizem que são judeus. E é por isso que aquela terra vai ser destruída, gente. Naquele dia jurei a eles que libertaria do Egito e tiraria daquelas terras para levá-lo para uma terra que eu mesmo havia preparado a eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. Tá vendo? Deus dá a terra para eles através de quê? De Davi. Né? Moisés levou até lá, não entrou, e depois ele foi criado. O verdadeiro Israel mais bonito foi no tempo do Davi, né? Do Davi derrotando as tribos inimigo. Depois veio Salomão, que criou o palácio, ficou mais rico, mas foi naquela transição ali. Isso tudo foi esquecido, gente. Por quê? A maioria que saíram do Egito, não, eles falaram que eram judeus, mas eles não eram judeus, gente. Eles já tinham
todos eles pegaram a cultura do Egito. Por isso que o Egito e Israel sempre teve um laços forte. E Deus detestava, porque o Egito fazia sempre Israel cair no pecado. Hoje em dia, o Israel não ataca o Egito, porque eles têm acordo, o mesmo acordo do passado. São os mesmos... crime organizado, entendeu? De bruxo. Então eles aceitam as coisas do mundo antigo do Egito e eles sempre são amigos, o Israel, quando Deus detestava essa amizade entre o povo de Egito com o de Israel. Então, naquela época... Gente, eu não sou judeu, mas eu sei mais sobre o que eu deveria fazer se eu fosse judeu do que o próprio judeu. O judeu não sabe de nada, gente. Então, naquela época, eles se sabem, não fazem porque o quê? Estão querendo morte, né? Então, naquela época, eu lhe ordenei: tirai dentre de vós as imagens idolatras e nojentas que encantam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Olha só, eis que eu sou o Deus. Está vendo? Os ídolos do Egito eles levaram para Israel, gente. E continuaram aquela casamento com Israel, mulher para cá, uma mulher para cá, uma para lá, entendeu? E assim, gente, uma vergonha esse povo de Israel, sinceramente. Contudo, o meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam os seus sentidos, tá vendo? Era bruxaria, encantava ele, gente. Tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça dele a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles por meio da terra do Egito. Olha só, o Egito fez Israel tropeçar, gente, várias vezes, e está fazendo até hoje. O Cabala é do Egito, gente. Eu quero que vocês isso. O Cabala, que eles substituíram o Antigo Testamento pelo Cabala, é Egito. Ele é uma bruxaria que eles estão amarrados com capeta, cara. Assim como o cristão, entendeu? Amarrado com capeta, muito cristão aí. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome. Eu acabei agindo por amor ao meu nome. Então, Deus depois, sabe, deixou só poucos, gente, vivo, daquele que era Israel, destruiu a cidade e tudo mais, por causa do amor ao nome dele. E sempre tem um pouquinho de gente, de judeus, que mantém a palavra, e aí dali cresce a nova geração, entendeu? Então vamos lá. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profano diante de todas as nações pagãs, no meio dos quais o povo se encontrava aos olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado, dando a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Está vendo? E Deus, porque este motivo eu livrei da terra do Egito e trouxe para o deserto. Deus tirou eles do Egito, mas eles trouxeram o Egito com eles. É isso que Deus está falando, gente. Tu me entende? Deus tirou eles do Egito, mas o pecado, o demônio, eles trouxeram com eles no coração. Por isso que eles faziam, quando Moisés estava na montanha, eles faziam festa de boi lá, de ouro, e faziam orgia. Eles trouxeram tudo, gente. Não adianta nada, gente, você falar que nem que tu vai ser, eu sou salvo, eu fui, me batizei nas águas, e continua escravo do pecado. E você está amarrado, gente. Isso que é a salvação. Você tem que mudar, gente. 180 degraus é a tua virada. Porque você vai ter que ir no caminho oposto de tudo que você... do caminho que você seguia. Eu lhe entreguei aos meus estatutos e decretos, eu mostrei-lhes as minhas leis, pelas quais todo ser humano viverá a obedecer. Só vai sobreviver, gente, só não vai ver morte se você andar de acordo com a lei, a palavra de Deus. Do mesmo modo, eu lhes concedi aos meus shabates, os sábados, como sinal entre nós, para que compreendesse que eu sou Yahweh. Eles destruíram o sábado eles respeitaram até hoje, cortaram o sábado, trabalham no sábado e tudo mais. Gente, eu vou parar porque vai dar 10 minutos. Gente, a gente tem que saber o que Deus está falando, gente. E seguir a palavra de Deus. Pai Jesus a todos.